Qual é a sua noção de sociedade, hein? Será que é aquela assim, cada um por si, todos contra todos? Como é que você tem se comportado na sociedade? Vamos assistir esse clipe muito interessante? Vamos lá. Você se considera uma pessoa patriota? Sim, sim, bastante. Eu me considero, porque eu amo a minha pátria, eu amo o meu Brasil. Acho que apesar de todas as dificuldades que nós temos, nós vivemos num paraíso. Quando que o senhor demonstra o seu patriotismo? É de repente na Copa do Mundo, numa eleição, numa competição esportiva? Quando que o senhor tem orgulho de dizer assim, eu sou brasileiro? Ué, a eleição é uma delas e tá chegando aí, né? Durante as eleições a gente tenta, nem sempre a gente consegue. Todos os momentos, né? Eleição, campeonato brasileiro, quando o time daqui está decidindo com outro time de fora. Eu sempre levo a camisa do Brasil no peito, né? E principalmente agora nas Olimpíadas que a gente tem que torcer, né, cara? Sim, isso também é importante. Você mostrar de uma forma divertida, colorida, com uma bandeira, por exemplo, é importante. Mas acho que vai além disso ser patriota, né? Você tem que mostrar em atitudes também. Não é só em uma época de esporte, mas também todos os dias mesmo. No seu dia a dia você mostra isso. Nossa, que bom! Fico feliz que a maioria se considere patriota, né? E para falar sobre civilidade e o comportamento brasileiro, sobre patriotismo, eu tenho o prazer de receber essa que é minha amiga, filósofa e educadora, Flávia Virgínia. Muito obrigada por ter vindo, Flavinha. Obrigada, Suzy. Olá, família, como vão? Tudo bem? Agora melhor ainda com você aqui. Disso que você ouviu, Flavinha, você também tem essa percepção que a maioria do povo brasileiro se sente realmente patriota? Eu acho que a maioria se sente brasileira, o que no caso do Brasil já é um feito, porque você pega um país com essas dimensões continentais, né, Suzy? Um país tão gigantesco e com coisas tão diferentes acontecendo, quer dizer, compara o que é, sei lá, a cultura da Amazônia com a cultura do sul do país, né? Coisas muito diferentes, mas de alguma maneira, ao longo da história, a gente foi conseguindo criar um jeito brasileiro, então um sentimento brasileiro, uma forma brasileira de ser. Então eu entendo que as pessoas se sintam patriotas, sim, se sintam brasileiras e tenham orgulho que aparece nos momentos em que ficaram apontados na pesquisa, né? Com certeza, né? Principalmente de eventos esportivos, onde a gente sabe que mexe mesmo, né? A competição sadia, né? Ela faz com que a gente tenha orgulho realmente dos nossos grandes representantes. Eles são realmente aqueles que fazem a gente sentir com orgulho de ser brasileiro. Isso mesmo. E por que é importante a gente ter esse patriotismo? Porque quando se fala em patriotismo, muita gente fala, mas que coisa chata e tal, mas por que é importante? Onde isto faz a diferença em termos de sociedade? Isso faz a diferença no cuidado que você tem com o seu país e com todas as coisas que vão compor o país. Mas a gente pode dar um exemplo simples. Por exemplo, se eu não tenho nenhum cuidado com a minha casa, aí os móveis começam a se estragar, as coisas ficam sujas, eu não limpo, aí também daqui a pouco eu estou descuidando da maneira como eu falo com as pessoas que estão naquela casa, com o meu marido, com os meus filhos, porque eu vou perdendo o respeito de um modo geral. Aquilo deixa de ter valor para mim. Então, num país é mais ou menos parecido. Você conseguindo ressaltar as coisas positivas que tem no país, você cuida para que elas não acabem, não terminem, entendeu? Então você reconhece quais são as qualidades positivas que temos no nosso país. Queria que você falasse a respeito disso, porque isso realmente é muito importante. A gente reclama muito, mas este país, como eu sempre digo, isso aqui é uma dádiva, é um berço maravilhoso. Quais seriam as qualidades que a gente, enquanto cidadão, pode falar para o nosso filho, pode falar para a criança que está ao nosso lado, os nossos adolescentes? Ressalte alguns pontos que, na sua opinião, são importantes. Olha, eu acho que quando a gente faz uma comparação do Brasil com outros países, uma das coisas que chama muito a atenção é a tolerância. Tolerância da diversidade. Quando eu digo tolerância, não vamos confundir. Não é que no Brasil não haja preconceito, que não haja racismo. Mas há também uma civilidade nesse tratamento. Então aqui, por exemplo, você não vai entrar numa loja e vai encontrar uma placa dizendo assim: a loja é minha, me reservo o direito de atender a quem eu quiser. E aí a pessoa, sei lá, se ela for uma pessoa de baixa estatura, um anã, ela não vai ser atendida porque o dono da loja não gosta de anão. Não, isso aqui no Brasil você não vai perceber. Então isso parece pouca coisa, mas quando a gente viaja para outros países onde a gente vê essas placas, e aí a gente diz, gente, eu não estou no padrão. Eu, por exemplo,
negra, não estou no padrão. Será que o dono da loja vai me destratar? Então, quando a gente faz essa comparação, a gente vê que a gente está aqui a gente está avançado. De fato, no caso, inclusive, do racismo contra negros, o Brasil tem vários atos e atitudes, leis, etc., bastante avançadas em relação ao restante do mundo. É suficiente, gente? Não, não é suficiente. Mas é um começo. Então, eu diria que a tolerância das diversidades é uma das coisas que salta aos olhos de qualquer pessoa que venha ao Brasil. Sim. Junto com essa tolerância, ou talvez tendo possibilitado essa tolerância, está a doçura do brasileiro. Existe sim uma doçura no tratamento, isso é verdade. Uma vontade de acolhimento, uma vontade de tratar bem as pessoas. Não é um folclore. O que é um folclore é dizer que essa doçura é assim, a única coisa que o brasileiro que o brasileiro não é capaz de uma grosseria. Isso não. Mas existe uma doçura, existe um acolhimento, existe uma vontade de ajudar, de prestar uma boa informação, uma ajuda. Isso a gente repara muito no brasileiro e é algo que deveria se manter. É verdade que a gente tem observado a perda da polidez também, de uma certa educação que antes era mais comum. Tem lugares para onde eu viajo no Brasil que eu vejo, nossa, as pessoas aqui já não são tão educadas quanto eram antes. Sim. Então te respondem meio que de qualquer jeito. Tem lugares onde há muita informalidade e isso é desagradável. Mas tem uma outra característica que é boa, que é não ser tão formal todo o tempo, o que permite que eu realmente possa olhar para você, Suzy, e perceber se você está com algum problema e ser mais prestativa, te ajudar um pouco mais, entende? Por exemplo, numa relação dentro do ambiente de trabalho, como eu não sou muito formal, eu posso olhar e dizer assim, eu estou achando você um pouco triste hoje, tem alguma coisa que eu possa fazer? Perfeito. Isso é uma característica do brasileiro que deve ser mantida, que é bacana, que a gente deve estimular, porque, na verdade, o que todo mundo quer é um quentinho, é um abraço, é um colo, Com certeza, entendeu? Um acolhimento, né? Exatamente. Sabe que você está falando uma verdade, mas ela é tão profunda, que como a gente viaja bastante, principalmente assim, eu tenho familiares em Portugal, e muitos têm negócios, né? Porque o português, ele tem muito essa questão do comércio. E os meus familiares davam realmente preferência a brasileiros que iam até lá por causa dessa questão do atendimento, né? Essa atenção, esse jeito sorridente de receber, até essa certa informalidade de o cliente chega, oi, como vai? Quer dizer que eles não têm, que existe toda uma formalidade em decorrência de uma educação muito rígida, né? Então, o que você está dizendo, a gente tem que ter orgulho realmente, até dessa nossa facilidade em se adaptar às coisas, não é? Porque o brasileiro se adapta a tudo, não é verdade? Você vê brasileiro em qualquer parte do mundo. É verdade. Isso, eu acho que essas características, eu acho que são super positivas, facilitam a vida em comum, entendeu? Sim. E a gente deve manter. Nesse momento, eu diria, vamos cuidar um pouco mais da educação, da polidez, do jeito polido, educado de falar com as pessoas. Acho que isso a gente poderia cuidar um pouco mais agora. Se eu pudesse fazer uma contrapartida a essas características da doçura, da amabilidade, do acolhimento, como sendo típicas nossas. É isso que nós vamos falar no próximo bloco, né? Como a gente pode ser referência para aqueles que estão em formação e para aqueles que estão ao nosso lado. Porque a nossa atitude no dia a dia é realmente que faz toda a diferença. A gente vai rapidinho para o intervalo e voltamos já já com mais dicas práticas de como você pode estimular o patriotismo, o orgulho realmente à pátria e essa questão da civilidade. Até já!